Bom dia, domingão, mais um domingão que nos fez o Senhor. Por isso estamos aqui alegres e regozijando na presença do Senhor. Tudo bom com vocês? A semana foi boa? A minha foi maravilhosa. Hoje, nosso papo hoje de amiga, eu quero falar com você sobre umas situações que a gente se pega assim, de repente. De repente a gente tá com o marido, né? Ele resolve as coisas pra gente, a gente ajuda a resolver, mas a gente tem, né, um cabeça, alguém pra tomar frente, pra pegar uma posição. E de repente acontece alguma coisa que tudo desmorona. E a gente, nós mulheres, nos vemos sozinha. Até os homens também, às vezes, né? Acontecem situações que eles se veem sozinhos. E nessas situações sozinha, a gente olha para um lado, a gente olha para o outro e a gente não vê a saída. A gente fica de um jeito que a gente pensa assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Parece que tudo desmoronou, parece que tudo vai dar errado. Filhos para cuidar, filho para pôr no colégio, casa para arrumar, filho para alimentar. E em algumas situações, como quando eu me vi nessa situação, muitas das vezes não tinha um alimento para colocar na mesa para os meus filhos. Quando eu me vi nessa situação, e eu vou falar para você, foi terrível. Deus sabe o que eu passei. E eu fico pensando que muita gente, muitas mães estão vivendo essa situação de ver o filho querendo comer uma coisa gostosa, um biscoito recheado, e não poder dar, sabe? E você se pega nessa situação que tem hora que dá vontade de morrer, sabe? Falar pra Deus, olha, parei, vou chutar o balde, vou parar por aqui, não quero mais. Eu já fiz isso, mas ao mesmo tempo eu voltei atrás. E eu pensava assim, Deus, Ele teve poder para abrir o mar vermelho. Então, o que eu tô passando para Ele é fichinha. E eu comecei a me apegar nisso, sabe? E toda vez que eu estava numa situação assim, tipo, um muro na minha frente, que eu olhava para um lado, o faraó vindo atrás, na frente o mar, né? E não vi uma saída. Eu pensava desse jeito. Deus abriu o mar vermelho, o povo passou. Ele teve poder para tirar Lázaro, que estava morto há 4 dias, fedendo. Devia estar tudo espedaçado, né? Ele ressuscitou Lázaro. Ele curou a mulher do fluxo de sangue. E eu começava a pensar em todas aquelas coisas que Deus fez. E eu pensava assim, se Ele teve poder para fazer isso, então Ele tem poder para me tirar dessa situação. Eu vou vencer essa. E um passo de cada vez. E aquilo ia fortalecendo a minha fé. Ia fortalecendo a minha fé e eu ia crescendo. E eu ia pegando o entendimento das coisas. E era muito difícil, muito difícil. Teve um dia que eu
Dei remédio de dormir pros meus filhos. Tomei remédio de dormir. Eles dormiram primeiro do que eu. Depois eu liguei o gás. Eu fechei as portas, as janelas e liguei o gás. A única coisa que eu sabia fazer era boneca de porcelana e alguns arranjos. E não sabia fazer mais nada. Tava difícil. Eu prossegui. E eu via meus filhos dormindo. E quando foi, me deu aquele sono e aquele cheiro de gás. Eu peguei e veio aquela voz no meu ouvido falando. Eu abri o mar vermelho. Eu ressuscitei o Lázaro. E eu posso te tirar dessa situação. Aí me veio aquele arrependimento, aquele arrependimento que eu sempre falo. Eu criei meus filhos falando assim: é fácil se arrepender depois. Eu quero ver você se arrepender antes. Você pensar nas consequências e ver o resultado, e pensar no resultado daquilo que você ia fazer, e você ir lá e não fazer. Então, na hora eu fui lá e eu desliguei o gás. Azar o meu, né? Fiquei com menos gás, né? Poderia ter evitado isso. E Deus usou uma pessoa. No outro dia, Deus falou com uma pessoa nitidamente no ouvido dela, para ela levar as coisas lá na minha casa. Uma senhorinha daqui da minha cidade. Hoje ela tá com Alzheimer. Ela não se lembra de mais nada. Mas ela fez esse bem, uma senhora, uma fervorosa de oração. E ela ouviu a voz de Deus. Ela obedeceu a voz de Deus e me salvou. E salvou meus filhos da fome. E me ajudou muito. E eu vi que Deus estava no negócio, que Deus estava do meu lado. E eu estava pensando de muitas pessoas que estão nesse momento passando isso, passando uma provação dessa. Então me veio à mente uma pessoa, uma meritíssima, uma juíza, excelentíssima juíza. O nome dela era Débora. Olha, pensa numa mulher extraordinária. Eu fico... A Débora, ela me representa, sabe? Por quê? Ela era uma juíza, mas ela não deixava isso subir para a cabeça dela. Ela era conhecida como a mulher de Lapidote. Isso quer dizer que, como ela era mulher de Lapidote, ela poderia ser conhecida assim, a juíza fulana de tal. Mas não, ela era conhecida como a mulher de Lapidote. Isso quer dizer que... Deixa eu secar meu olho aqui. Isso quer dizer que ela era uma mulher submissa, que ela obedecia às regras do casamento. Ela obedecia à vontade do Senhor. E ela era uma pessoa, uma juíza, que antes dela ser juíza, ela era esposa, ela era uma chefe de família, que ela exercia o seu papel. Eu acredito que ela deveria ser assim, tipo a mulher do Provérbios 31, né? Como que é o versículo que fala sobre
da pérola, né? Então, ela era doce. O nome Débora significa abelha. E isso nos lembra doçura, mas também nos lembra liderança. Ela liderava aquele povo de Israel sofrido. E a atitude de Débora, por ter ouvido a voz do Senhor, ela fez com que o povo de Israel vivesse em paz pelo menos uns 40 anos. Ela era uma mulher que ela não deixava como que eu vou dizer, esse cargo, né, de excelentíssima, subir para a cabeça dela. Tanto que o tribunal dela era debaixo de uma palmeira. É verdade. Ali, deixa eu ver aqui que eu anotei. Não tô achando. É debaixo de uma palmeira que era. Mas perto ali dos montes de Efraim, por ali, o lugar, não lembro direito. Vocês vão ler essa história direitinho, porque o meu objetivo é fazer você se interessar em pegar a Bíblia e ler a história, entendeu? E isso tá funcionando, porque tem gente me parando e falando assim, olha, eu comecei a ter vontade de ler a Bíblia, você começa a história e você não termina, e eu fico querendo saber como que é a história. Então, você vai encontrar essa história em Juízes 4, Juízes capítulo 4, o 4 e o 5, tá bom? Aí você vai ver toda a história nos mínimos detalhes. Então, essa mulher, ela se via assim numa situação de liderar. Ela aconselhava o povo. Ela ouvia a voz de Deus. Então ela agia de todos os lados. Em casa, uma boa esposa, cuidava de tudo, né? E com certeza ela era uma boa esposa. E o melhor ainda, que me chama a atenção nessa história dessa juíza, é que o marido dela, ele não se sentia menos. E eu acredito que isso, ela fazia ele se sentir importante, porque ela honrava ele. Por que que ela fazia ele se sentir importante? Que eu acredito nisso. Porque ele apoiava ela em tudo. Ela tinha um marido que, mesmo que ela tivesse um cargo maior, ela tinha um marido que apoiava, sabe? E o que eu tava falando, que de repente a gente se vê numa situação de ter que liderar a nossa casa, que teve uma situação que ela teve que liderar uma guerra. E ela foi. E ela ouviu a voz de Deus e Deus fez ela vencedora. Ela armou lá uma estratégia com a direção de Deus que acabou com o povo lá que estava guerreando. Acabou com os soldados. E Deus ajudou. Lógico, sempre ela colocou Deus, igual eu sempre falo. Eu falo pra vocês, coloca Deus no meio, que tudo dá certo. Então foi o que aconteceu com ela. Então, assim como eu ouvi a voz de Deus, que eu poderia ter feito uma tragédia na minha vida, na vida dos meus filhos. Meus filhos poderiam não ter morrido e ter ficado com alguma sequela. Sabe? Eu poderia ter ficado com alguma sequela se eu não ouvisse a voz de Deus. Naquele momento difícil de liderar, sabe? Então eu fui vencedora, porque eu ouvi, eu obedeci. E é o que a Débora fazia. Ela obedecia a voz de Deus. E ela liderou aquele povo, porque nessa época não tinha assim rei, era juízes. Então ela liderou aquele povo com bravura, sabe? E também eu acredito que ela era um tipo da pessoa assim, que a abelha é doce, né?
Mas a abelha lembra a liderança e a doçura, mas também, minha filha, menino, menina, uma ferroada de uma abelha, se provocada, se você provocar as abelhas, elas te atacam. Em certos casos, a pessoa até morre se a pessoa for alérgica. Então, ela deveria ser esse tipo de mulher, assim. Eu acho que eu ia ser amiga dela, se eu estivesse lá. Ela deveria ser esse tipo de mulher, sabe? Doce com o marido, doce nas coisas de casa, nas visitas. Deveria fazer igual eu, né? Colocar mesa, fazer aquela mesa posta, bonita. E deveria, sabe, fazer aquela comida gostosa. E deveria ser doce com as pessoas. E com o povo, ela liderava, sabe? Com autoridade, com justiça. Mas quando foi pra guerra, mexeu com ela, o ferrão botou pra fora, sabe? E ela foi astuta, foi inteligente. Olha, gostei da Débora, gostei dela. Então, é isso que eu quero falar com você hoje. Sabe, você tá nessa situação, de repente você se viu nessa situação, sem esposo, sozinha, para liderar sua casa. Olha, ou até você tem esposo, mas por algum motivo você tá sendo que ser a chefe da casa, a juíza da casa. Eu quero te aconselhar nesse dia que você faça como Débora. Faça como eu fiz lá no começo da minha história. Abra os seus ouvidos, ó, e ouve a voz de Deus. Deus está falando com você nessa noite. Nem a noite, é madrugada. Eu começo a gravar de noite, termino de manhã. Deus está falando com você nessa madrugada. Eu não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. Pode ser de tarde, pode ser de noite, pode ser de manhã. Mas não importa o horário. Deus fala com a gente em todos os horários. Sabe? Abre teu coração para ouvir a voz de Deus. Ouça o que Deus está falando com você. Tem jeito. Eu abri o mar vermelho. Eu sou o mesmo, eu não mudei. Eu continuo o mesmo poder. Sabe? Eu ressuscitei Lázaro. Eu te convido nesse dia a pensar se alguma vez o Senhor te abandonou. Alguma vez o Senhor te deixou na mão? Pense nisso. Toma a sua casa como liderança. Tome posse da sua casa. Não deixe o inimigo entrar na tua casa e fazer a festa e fazer a bagunça. Tome posse da sua liderança. Assuma o seu papel de liderança, de abelha dentro da sua casa. Se for preciso você mostrar os ferrões para o inimigo, você mostra. Mas Deus quer que você tome uma posição dentro do seu lar. Nesse dia, você é o sustento da sua casa, o pilar da sua casa. Eu não sei qual é a situação que você está se vendo sozinha, com marido ou sem marido. Mas creia, o Senhor está com você. O Senhor está com você nesse dia. Ele vai te ensinar. Ai, Marta, eu não sei liderar. Eu tô nessa posição que eu peguei esse cargo, mas eu não sei. O Senhor te capacita em qualquer situação, seja de igreja, seja de trabalho, seja de casa. O Senhor te capacita. Você se levanta. Você é capaz. O Senhor quer te levantar como coluna na sua casa. Você é a coluna da sua casa.
A mulher sábia, ela edifica o seu lar. E o Senhor está te convidando. O Senhor está te convidando nesse dia a liderar, a tomar uma posição. Tome uma posição de guerra na sua casa. E tira tudo que não presta. Começa a vasculhar o que está errado e começa a consertar. Você tem liderança para isso. Deus te dá essa autoridade. Seja a coluna da sua casa, dos seus filhos, do seu marido. Se seu marido está numa condição nesse momento de que não pode, não jogue isso na cara dele. Tome você essa posição. E vença. Você é mais do que vencedor em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Pai, eu quero, Senhor, nesse momento, eu quero entregar essa mulher, esse homem, esse adolescente que está junto comigo orando, Senhor. Senhor, que de repente está numa posição, Pai, de desconforto. De repente foi pego numa situação, Senhor, que não está vendo uma saída. Mas eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor toca nos olhos dela, toca nos olhos dele. Abre a visão, Senhor, para eles poderem ver a saída. Senhor, que eles se levantem, que eles comecem a partir de hoje uma nova história. Uma história de liderança, Senhor, uma história de poder com a Tua presença. Senhor, que eles saibam que o Senhor está com eles. E contigo, Senhor, não temos como sermos perdedores. Somos mais do que vencedores contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Assim como um dia, Senhor, o Senhor falou nos meus ouvidos. E Senhor, me proibiu, me evitou, eu não sei qual é a palavra, de fazer uma tragédia. Por causa de um desespero, Pai. Por causa de uma situação, Senhor, em que eu me encontrava. Eu quero te pedir, Senhor, que eu sei que o Senhor é o mesmo, que o Senhor não mudou, porque o Senhor está comigo até hoje. E o Senhor fala comigo até hoje. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor vai encontrar essa vida que está desesperada nesse momento. E dê força, Senhor. E dê coragem. E levanta com ousadia em nome de Jesus. Eu creio, Pai, eu creio. Eu quero te dizer que em Cristo não tem para ninguém. Convide o Senhor para entrar na sua casa. Convide o Senhor para tomar o lugar dele, que é de direito, dentro da sua casa. E você vai ver o que vai acontecer. Eu estou falando por experiência própria. Se eu for contar a minha vida para vocês, vocês vão se perguntar como que é que ela está aqui falando comigo. Mas eu te digo que em todos os momentos Deus esteve comigo. E quando você pensar em fraquejar, você pensa assim, alguma vez o Senhor me abandonou? Pensa nas coisas que Deus já fez na tua vida, se Ele já te deixou na mão. Tá bom? Fala, Senhor, eu creio, eu quero. E se você ainda não é evangélico, se você ainda não tem um lar espiritual, procure hoje. Hoje. Amanhã não, hoje. Procure um lar espiritual para sua vida. E você vai ver. E você vai ver. Aí mesmo onde você tá, entrega teu coração a Deus. E você vai ver a diferença
que tudo vai mudar. Faça como Débora. Seja uma abelha. Não esquece. Doce, que lidera com firmeza. E se for preciso, os ferrões. Tá bom? Fique com Deus. Eu quero te pedir um favor. Curta aqui embaixo. Compartilha com as pessoas. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. E é sempre assim, aos domingos nosso papo de amiga. E durante a semana eu vou mostrando as coisas que eu tô fazendo de artesanato. Pra te ensinar, dou dicas legais, tá bom? E durante a semana eu que fiz dentro de casa, tá bom? Ó, beijo, fica com Deus.